Boa noite, pessoal, ou boa madrugada, como queiram. Temos alguns países no mundo que ainda não foram afetados pelo coronavírus, pelo Covid-19. Ontem, 25 de março, até o horário da atualização aqui desse site confiável, tínhamos apenas 22 estados, 22 países soberanos que não tinham casos ainda confirmados do Covid-19. Aqui abaixo nós temos a lista desses países em ordem da maior população. Alguns países suspeitos estão em itálico e são anotados com um asterisco. O Iêmen, porque o Iêmen, que tem uma população grande de 29.825.964 habitantes, um país lá asiático, que o Iêmen vive em guerra constante, é um país que vive em conflito. Então, provavelmente, pode existir muitos contaminados lá, mas devido da guerra, não há contabilidade, não há confirmação dessas pessoas doentes de coronavírus. O outro país que está em asterisco, não confiável também, é a Coreia do Norte, um país comunista, um regime ditatorial fechado, um dos países mais fechados do mundo, se não é o mais fechado, Não tem nenhuma informação sobre a existência do coronavírus na população, não informou ainda que se alguém da população teve o coronavírus, não há casos registrados, mas como disse, é um país que tem uma ditadura fechada, que pode haver ou não casos. Isso não existia porque o país é um país muito fechado, o país vive em quarentena sempre, um país que a população tem hora de sair para as ruas, tem horário de ficar em casa. Então, a Coreia do Norte vive em quarentena sempre. Talvez realmente não existam casos por esse motivo, mas está em asterisco, Pode ser que o governo não queira passar informação. Aí os outros estão Malawi na África, Burundi na África, Sudão do Sul na África, Tajiquistão na Ásia, Serra Leoa, África. Serra Leoa é um país de epidemias, que já sofreu com ebola, Então é um país que existem muitas aldeias afastadas, que o sistema de saúde não chega. Então é um país que deveria também estar de asterisco aqui. Turquemenistão na Ásia, Botsuana na África, Lesoto, África, Comores, África, Ilha Salomão na Oceania, Vanuatu, esse país da Oceania, eu tenho certeza que não chegou ainda. Vanuatu realmente eu sei que não chegou. São Tomé e Príncipe lá na África, país que fala a língua portuguesa, também não foi confirmado nenhum caso do Covid ainda. Samoa na Oceania, Kiribati na Oceania, Micronésia, Oceania, Tonga na Oceania, Ilhas Marshall na Oceania, Palau, Oceania. Tuvalu é outro país que tenho certeza que o coronavírus também não chegou, Esse aí, Tuvalu e Vanuatu, esses dois países eu boto a mão no fogo. Tenho certeza que nesses dois países não chegou ainda. Nauru, na Oceania. Veja que na Oceania, na África, nós temos a maioria desses países que não foram confirmados ainda o caso do coronavírus. São apenas 22 países. Porém, deve destacar que o Iêmen está em guerra, Pode ser que não tenha informações passadas, e agora do Norte é um país fechado. E muitos desses países africanos, da Oceania, o sistema de saúde é precário. Então, eu creio que em breve teremos mais informações concretas. Mas pelos dados da OMS, são esses os únicos países do mundo que não tiveram ainda caso do coronavírus. Agora, para falar dos países que teve casos de coronavírus, um destaque negativo, infelizmente, é que a Espanha já ultrapassou a China. A Espanha hoje tem 3.647 mortos, infelizmente. A Espanha, os Estados Unidos está com o terceiro e maior caso de coronavírus, vai ser provavelmente o próximo epicentro da doença. Então é preocupante. E o Brasil também mostra uma preocupação enorme, tem 2.433 casos com 57 óbitos. Destaque que os óbitos de ontem no caso, teve em outros estados, porque estavam concentrados em São Paulo e Rio de Janeiro. Já temos casos de óbitos no estado de Pernambuco, no estado do Rio Grande do Sul, do Amazonas, em 3 outros estados, em um da região norte, outro da região nordeste e outro da região sul. Então, infelizmente, o coronavírus fez vítimas em outros estados de outras regiões do Brasil.
Hoje, como foi contabilizado ontem, 25, 57 mortos, infelizmente. Né? E o presidente ainda fala que é uma gripezinha. Brincadeira, né? Então, pessoal, o que me deixa assim um pouco espantado é a questão da Rússia. A Rússia tem 658 casos e apenas 2 mortos. Eu creio que a Rússia está omitindo informação. Eu acho que a Rússia tem mais casos de mortes, tem mais casos de contaminação pelo coronavírus, mais casos de pessoas com coronavírus, entendeu? Então a Rússia deve estar maquiando as informações, né? A Argentina também, eu desconfio que a Argentina esteja maquiando as informações também, porque há muito tempo que é 4 mortos só, 301 casos. Eu acho que a Argentina está maquiando informação também. Mas Argentina e Rússia, eu acho que esses 2 países, por mais que tenha quarentena, eu acho que estão maquiando informações, né? Uruguai eu já confio na fonte do Uruguai, porque realmente o Uruguai tem 162 casos, mas é o país assim, da América do Sul que mais está firme em relação ao coronavírus, né? Os demais países tal, então é muito cedo, né? Muito cedo para a gente ter os dados mais concretos. Um outro país aqui que me deixa meio intrigado, né? Meio assim, achando estranho, que tem uma população muito grande, né? É o caso de Bangladesh. Deixa eu ver se eu acho aqui Bangladesh, né? Aqui Bangladesh, 39 casos só e 5 mortes. Eu acho também essas informações estão sendo bem passadas. E Bangladesh, apesar de ser um país pequeno, mas tem uma população enorme, um dos mais populosos do mundo. E é um país que tem muita população pobre, é um país que regiões com pouca higiene, entendeu? A saúde é péssima, é um dos países mais pobres do mundo. E eu acho que o Bangladesh não tem só 39 casos não, e não são 5 mortos não. Eu acho que o Bangladesh também não está passando as informações corretas. Então, queria parabenizar aqui Cuba, né? Cuba que tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, país socialista, 57 casos e 1 morte. Os dados de Cuba são verdadeiros, porque Cuba é um país em termos de saúde muito sério. É um país socialista, é um país que teve a ditadura Fidel Castro, mas é um país que investiu muito em educação e saúde e realmente os dados são corretos, confiáveis. Em contrapartida, na Coreia do Norte, os dados não são confiáveis, né? E a China, eu creio que a China também omitiu muitos dados, porque a doença já existia na China desde o mês de setembro, né? Quando chegou nos centros urbanos, foi que começaram a divulgar. Eu acho que o número de óbitos na China foram muito mais que esse que nós temos hoje, né? Porque eles estão passando os dados quando a doença foi divulgada. Mas eu creio que muito antes as pessoas no interior da China, eu acho, que morreram dessa doença, né, do coronavírus. Porém, disse que foi no mercado, né, que o pessoal lá, vendendo animais exóticos, os vírus se espalharam e foi transmitido por ser humano e sofreu mutação. Outros falam que foi a alimentação deles, comendo morcego, misturando animais, adquiriu o vírus. Mas, porém, eu não possa ser que isso seja realmente verdade. É plausível essa informação. Porém, não descarto uma questão de manipulação do vírus. Eu não descarto a população de algo assim, não digo intencional, mas uma pesquisa com esses vírus, um acidente que ocorreu e o vírus se espalhou e teve essa mutação. Toda possibilidade é possível, até mesmo de uma arma biológica. Nada descartado, nada, né? Mas esses aqui são os dados. Vamos torcer para que amanhã os números sejam menores, menos negativos, mas infelizmente sabemos que a tendência é que cresça mais o número de mortos e o número de casos. Então vamos torcer pelo menos para o Brasil ter uma redução, né? Que a tendência é que o Brasil em breve tenha um pico maior, infelizmente. Uma boa noite para todos, até a próxima.